Oi, 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 oi. Tudo bem? Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou Braulio Zorzella, médico obstetra, e hoje eu terei uma convidada muito especial aqui para falar comigo. E vou esperar ela entrar aqui para chamá-la. Antes disso, eu vou dar só algumas recomendações aqui, umas recomendações não, como é que fala? Uns recados, né? Para quem estiver por aí e for gestante, tá? Tem um local que eu tenho respondido dúvidas diariamente, tá? Eu tenho feito live de perguntas e respostas de terças e quartas ou terças e sextas, depende da semana, né? Isso na quarentena, depois de um tempo eu vou diminuir, né? Mas tem o site, tá? Que você tem uma entrada para entrar para o programa de planejamento do parto online comigo, que é o planejandoparto.com.br. Então dá uma olhada lá que você vai ver que tem muita coisa lá já postada, publicada, que dá para tirar dúvidas e ainda assim, se sobrarem dúvidas, eu respondo diariamente as dúvidas através dos caminhos que você vai encontrar no site planejandoparto.com.br, ok? Eu já vou chamar a Fadinha, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu espero que quem for doula, estiver por aí, dá um salve aí para eu saber quem é doula que está assistindo, até porque hoje eu vou falar com uma doula muitíssimo importante no cenário das doulas do Brasil, que é a Fadinha. E no final eu vou dar alguns recados especiais para as doulas, tá? Que estiverem assistindo, quem ficar até o final vai receber esses recados aí, ó. A Fadinha já está por aqui e já estou te adicionando, Fadinha. Oi, Oi, Fadinha. oi, Braulio, tudo bom? Oi, todo Tudo e você? mundo. Ai, que bom. Um prazer enorme estar aqui com você. Puxa vida, que Para bom. mim que é um prazer enorme, Fadinha. Fico muito feliz de você ter É, aceitado o convite. E foi um convite bilateral, né, Fadinha? Porque pois ao é, mesmo tempo que você estava na minha lista de convidados, eu estava na sua, né? Então deu certo. exatamente, exatamente. Que bom, né? Que bom. Então, E é. sabe que eu vou te contar uma coisa, Fadinha, antes de até pedir para as pessoas, para você se apresentar para as pessoas. Para muitas você nem precisa se apresentar, que as pessoas já te conhecem, né? Mas eu não sei se você sabe, eu quis deixar para esse momento para te contar, mas você foi minha professora no curso de doulas que eu fiz. Você Ah, sabia é? disso ou não? Não, É, não sabia? não sabia, não. Em É, nossa, 2010, a caramba. Reúna fez uma conferência em Brasília, você lembra Isso, daquela claro, conferência? claro, E, claro. e eu, quando eu saí da residência médica, eu já me propus a trabalhar com humanização do parto, né? Eu saí em Aham, 2005. Só que eu não encontrava ninguém que falasse desse assunto, eu falava desse assunto aham, sozinho, né? E até que aham. um dia eu vi uma propaganda lá, Conferência Internacional de Humanização do Parto e Nascimento em Brasília, eu falei, eu vou nesse negócio, né? Foi lá que eu te E conheci, aí, né? pois É. é, e aí eu fui lá e descobri que eu não era o patinho feio na turma que eu tava, né? Na verdade, eu era o cisne de outra turma, né? Que é a história do Pois patinho feio, né? pois é. E aí, sabe o que Aham. aconteceu? Não. Eu fui para lá sem ver a programação. Eu não vi o Aham. que ia ter antes ou depois. Eu falei, tudo que tiver eu vou assistir. O que tiver. Aham. Então eu me Aham. inscrevi do primeiro ao último dia. E quando eu cheguei no primeiro dia, eu descobri que era um curso de doulas. E eu não sabia antes. Que foi um curso o mais intensivo ali, né? Rápido, acho que Aham. foram 2 Isso. dias, né? Isso. Mas que daí foi um curso que eu fiz como doulo ali, e você foi uma das professoras desse curso. Mas acho que você não deve lembrar, até porque a gente não se conhecia muito bem naquela época ainda, né? É, e tinha muita gente também, né? Tinha bastante gente também. É, tinha bastante Legal. gente. Aí eu Bom, me hoje em dia, lembro da tua apresentação, né, de teatro, não foi? Não tinha uma apresentação. Ai, foi lindo aquilo também. Foi. sim, a Achei. apresentação eu tive a ideia de fazer naquela ocasião, em 2010, só que eu apresentei ela de fato em 2016, no outro Ah, eu evento não que lembro. teve da É, Reúna, né? Que foi daí lá foi quando eu também. fiz a peça O Ah, Renascimento tá. do Parto, ou a peça A Revolução do Parto, que é a minha peça de Isso. teatro, que eu tenho Isso. bastante carinho por essa peça, inclusive, né? Bom, eu estava em Bom, 2010 e estava em 2016 também, então eu vi, eu não lembro em qual foi, mas eu vi. E foi ótimo, né? foi muito legal mesmo. Que bom que você gostou. Bom, ó, já fixei o comentário aqui, conversa com Fadinha. Estou me É. sentindo quase que a Tata Werneck aqui Ah, meu Deus. para lhe entrevistar, hein, Fadinha? É. Bom, olha só.
para a turma que está aqui assistindo, Não faz as perguntas malucas que ela me fez, não, hein? não, não, pode deixar. Mas ela foi gentil, ela foi ótima. Foi bem. Para quem não conhece a Fadinha é a primeira doula do Brasil, né, Fadinha? Você que foi a primeira pessoa a trabalhar como doula no Brasil, é isso? E eu Eu queria que você gosto contasse um pouco disso. eu gosto de corrigir como doula profissional, né? Porque doula sempre existiu na humanidade, né? Então, assim, Uhum. sempre, de quando o mundo é mundo, sempre teve aquela mulher que está ajudando outra mulher, né? Está dando suporte para outra mulher. Então, isso já é ser doula. Agora, doula profissionalmente, como eu comecei, assim, realmente pode ser que eu tenha sido a primeira, né? Pode ser que apareça alguma outra, né? Então, eu sei. Mas já tem bastante tempo isso, né? Tem É, algumas décadas. algumas décadas. É isso. Pois é. E você sabe que eu aprendi muito com as doulas, continuo aprendendo muito, né? E grande parte do que eu sei sobre parto hoje em dia eu aprendi com as doulas, né? Tanto com as doulas que foram mães também, e aí tem o papel de mãe junto ali, com doula, ou mesmo doulas que não tiveram filhos, mas que me ensinaram muito sobre olhar para o feminino do parto, olhar para o olhar da mulher no parto, né? Exatamente, E, isso é e, super e eu, importante. e eu sempre, cada vez aprendendo mais a me deslocar para a função da qual eu aprendi, que é ser médico, né? Ou seja, que é Uhum. não fazer nada quando não precisa fazer nada. Eu falo que é igual seguro de carro. Você tem que ter para se precisar usar, mas de preferência que não precise ser usado, né? Que essa é a Uhum. função do médico, até porque o parto ele é um evento muito feminino, né? E eu, como médico obstetra homem, né? Eu não entro nessa parte feminina, então na equipe que eu trabalho tem a enfermeira obstetra, tem a doula, tem as pessoas que lidam com essa parte feminina e que eu acabo nem entrando nisso, então eu sou o cara da intervenção, eu sou o cara da cesárea, inclusive, né? Uma vez eu fui no hospital e uma enfermeira falou, você que é aquele médico que não gosta de cesárea? Eu falei, ué, claro que eu gosto de cesárea. Eu gosto de cesárea quando ela é bem indicada, né? E isso é a Claro, minha claro. função. Eu não É, gosto de cirurgia ortopédica, cirurgia de orelha, de nariz, de boca. Eu não gosto de outras coisas, mas de cesárea eu gosto, mas só quando ela é necessária e não sem claro. necessidade. Essa é a grande diferença, né? Porque quando precisa, ela é excelente, né? Que é um Exatamente. momento importante, né? As mulheres ficam frustradas, né? Claro que estão com o objetivo de parir naturalmente, e de repente vira uma cesárea, mas aí quando vira uma cesárea que está com uma equipe legal, assim, né? Que pode confiar, aí dá tudo certo, né? Aí realmente depois ela vai ter uma cura com isso também, né? Ela vai trabalhar isso depois e vai entender por que foi a cesárea e por que a cesárea foi importante nessa hora, né? É, Então, nesse ponto eu falo assim, Fadinha, vê se você concorda comigo. Eu falo que é muito importante para a mulher se preparar para passar pelo trabalho de parto, né? Se ela parir via vaginal, ótimo, excelente, é o plano A, né? Se for uhum, natural. Se for um parto que ainda assim vaginal, com alguma ajuda, né? Tomou anestesia ou precisou de um vácuo extrator, ainda assim que ótimo, plano B. Mas se precisar de um plano C de cesárea, né? E é, que ela seja bem-vinda, e bem que seja respeitosa, bem-vinda esse né? plano, bem respeitosa, e que ela se sinta, inclusive, que ela pariu pela barriga. Ou seja, ela É, passou por todo o trabalho de parto e teve o bebê de uma forma que foi necessária, mas que ela sinta que exatamente. foi capaz, que passou e que fez tudo o que ela precisava fazer. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Acho que é isso. Frustração tem, né? E também tem cobranças, né? Então, isso a gente estava conversando ontem na minha aula das minhas gestantes, né? Sobre isso, que tem muita cobrança, né? E as pessoas falam, por que a gente não se prepara para cesárea? Eu falo, como é que a gente vai se preparar para cesárea? Eu dou um exemplo parecido com o teu, né? Então, assim, a gente paga seguro para não usar, né? Então, a Uhum. gente ficar mentalizando cesárea e tal, não há necessidade disso. Eu acho que aí, se precisar, é a pessoa aceitar, porque se ela está bem acompanhada com uma equipe que ela confia, aí ela vai entender que aquilo realmente foi necessário, né? Então, o primeiro passo é isso, ela escolher bem a equipe, né? Escolher com quem ela vai estar. Com certeza. E a entrega, né? Que realmente ela precisa, né? Para tudo fluir, ela precisa também se entregar, né? Pro É, processo, né? e o fato de. Eu também creio muito que as palavras têm força e que a mentalização tem força, assim como você, né, Fadinha? Isso. E eu Uhum. também acho que ficar se preparando para a cesárea, não, porque isso vai atrair a É, cesárea, né? Mas exatamente. o se preparar para parir
está dentro de caso precisar de uma cesárea, desde que a pessoa Isso. se sinta que pariu pela barriga por ter sido necessário. O problema é quando há uma sensação de que poderia ter sido feito algo de diferente, né? Ou que possa ter havido aí alguma indicação não precisa da cesárea, né? Esse ponto que pega muito, porque daí vai no âmago da questão, né? A pessoa estava Exato. para parir e acaba não conseguindo, né? Então, é bem esse ponto que pega. Bom, Frustrante, né? frustrante demais. É. Posso te fazer umas perguntas e depois, que a gente, só para todo mundo saber, a gente combinou o seguinte, Fadinha, que eu faria algumas perguntas para ela e ela faria outras para mim. Isso, É, e seria então a entrevista bilateral, né, Fadinha? isso. Vamos fazer isso, sim. Ó, a primeira pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você acha que é importante para a doula, tanto para as iniciantes que estão começando agora, quanto para as muito experientes como você, saberem sobre obstetrícia, sobre o que é saber obstetrícia, saber sobre fisiologia do parto, saber sobre patologias que podem acontecer, sobre possíveis intervenções. Você acha que é importante a doula saber sobre obstetrícia? Isso, muito, muito importante mesmo. Até porque, assim, nos cursos de doula, nos meus cursos de doula também, a gente tem uma parte que fala disso, da fisiologia, pelo menos o mínimo, o básico, né? A doula precisa saber. Porque é fundamental, ela vai precisar instruir também a gestante dela, né? Também, então, ela passar com uma linguagem menos médica, né? Então, ela vai conseguir passar, traduzir, tipo isso, né? Entre aspas, Uhum, uhum. traduzir para a gestante dela o que está acontecendo e tudo, dar as explicações. Então, acho que o mínimo é importante ela saber. Agora, sabe o que aconteceu nesse tempo, assim, daquela época que eu comecei lá em 1978 para cá? Então, a gente sempre teve que estudar muito, sempre teve que correr atrás, né? E teve um período que, quando começou a ter mais doulas e quando começou a ter mais dificuldades, né, assim, com relação às equipes, né, que só queriam fazer cesárea e tudo, a gente teve que estudar mais ainda, né? Uhum. Todas as doulas tiveram que correr atrás também de estudar, até para poder fazer plano de parto, né? Para poder instruir a gestante como, sabe, ela saber escolher, né? Com quem que ela vai estar, saber conhecer as intervenções para saber evitá-las, né? Então, assim, a gente precisou muito, ainda precisa. Isso que você falou me gera uma segunda pergunta que tem a ver com esse mesmo tema, que é assim, vamos imaginar dois cenários. Um cenário onde a doula está atendendo com uma equipe muito humanizada, ou seja, tem o obstetra, pediatra, anestesista, toda a parte médica humanizada e tem a doula lá. E numa outra equipe onde todo o resto das pessoas não humanizadas, todo mundo não estuda obstetrícia, não estuda neonatologia, não estuda anestesia obstétrica. Nesses dois cenários, você acha que há uma diferença para a doula, há uma necessidade maior ou menor de saber de obstetrícia, comparando os dois cenários? Ah, tem, preciso saber sim. Eu acho que a gente acaba sabendo até pela convivência e por estar participando de muitos partos, né? A gente acaba vendo e a gente sabe. Eu participei, eu vi coisas assim horrorosas na minha frente, né? E enganosas, né? A pessoa falando que estava fazendo uma coisa e estava fazendo outra, né? E eu não podia falar, né? Porque a Hum. doula não pode entrar em confronto ali, né? Então é bem complexo, é uma situação complexa para a gente. Agora melhorou muito a situação, mas eu passei por muitas equipes assim, totalmente não humanizadas, totalmente intervencionistas, né? Então a gente. Mas também tive muita sorte de estar com equipes boas, equipes bem humanistas, sabe? Assim, que a gente nem chamava de humanista na época, era equipe de parto natural, Uhum, qualquer nome que a gente desse, né? uhum. Então, mas que eram pessoas que a gente tinha afinidade, né? Então, facilitava. A gente já só se olha, a gente já sabe que está fluindo bem, que está dando tudo certo. Então, mas essa equipe assim que não é humanista, eu tive coisas até cômicas, né? Assim, realmente assim, por exemplo, posso contar uma Claro. que me veio aqui na memória agora, assim. É, posso falar que não sei nem o nome do obstetra mais, há muito tempo isso. Uhum. Eu cheguei na maternidade, a minha gestante estava lá e estava deitada. E ela tinha feito aula de parto, tinha feito yoga comigo, sabia tudo que não era para fazer, né? Tudo que era para fazer e que não era para fazer. E ela aceitou, ela estava deitadona lá. Eu falei, por que você está deitada? Luz acesa, aquelas coisas todas. Aí eu cheguei e falei, olha,
vamos sair já já daí, né? Você está confortável aí? Não tá, né? Tá, ah, não, tá doendo muito, tá. Então, vamos nos movimentar. Tirei ela da cama, apaguei a luz, fiz o que a gente sempre faz, né? Tudo no escurinho. O obstetra, quando ele chegou bem depois, que já era assim, eles mandavam sempre o assistente ou a enfermagem já fazer todo, preparar a mulher, né? Aquela coisa que raspava pelo, essas coisas aradas todas que faziam, graças a Deus melhorou bastante, isso já não faz. Então, aí ele chegou na porta, e como o corredor está iluminado e o quarto estava bem escuro, ele deu 3 passos para trás. Aí ele não entendeu nada, ficou parado assim, aí, e respirando, sei lá, fazendo o quê. Aí, e ela, a menina agachada, segurando na cama, fazendo exercícios comigo ali e tal. Aí ficou tão assim, eu acho que ele quase desmaiou, sabe? Ele ficou assim, sem entender o que estava acontecendo, Ele falou, né? meu Deus, será que eu estou entrando numa caverna aqui? Onde é que eu estou Pois é, entrando, né? onde que eu estou entrando? Pois é, então realmente acontece isso, sabe? Acontecia, né, mais, né? Agora não. Então, só para falar dessas 2 equipes que você falou, né? Então, a É. gente realmente é muito mais confortável, muito mais gostoso, muito mais prazeroso. Flui, né? Tudo mais se você está com uma equipe que você confia, que você se sente bem, que adotam, né? Assim, um processo, né? Que é o mesmo que a gente, né? Então, facilita muito, né? E aí, pegando essa questão de uma equipe que não tenha tanto a pegada humanizada, você, nas suas palavras, eu já senti que você sofreu em alguns momentos, né? Você Ou, sofreu, puxa vida, como é que eu estou vendo acontecer isso? Eu não posso fazer nada, é, né? eu falava Então, até nos cursos de doula que doula tinha que aprender a engolir sapo. Então, eu falei assim, poxa, não é possível isso, né? Mas melhorou. infelizmente, tem que engolir muito sapo, né? É, Então, tem um outro lado também, que é aprender obstetrícia, né? Quanto mais você aprende como doula, isso também gera um sofrimento, porque na hora que você vê pessoas fazendo algo que é ultrapassado, aquilo lá angustia bastante, né? ou, Mas a próxima pergunta que eu tenho é sobre isso. Você se sentia mais segura cada vez que você sabia mais de obstetrícia, tanto ao passo de poder informar mais essa gestante, quanto ao passo de quando você via uma intervenção necessária, você falou, opa, essa intervenção tá boa, e ajudar inclusive a gestante a entender essa intervenção, você se sentia mais segura? é assim, com certeza. Assim, essa coisa de doula, eu sempre fui muito silenciosa no parto, assim, né? De não conversar muito, não falar muito, mas conversar com a mulher quando ela perguntava alguma coisa. Então, geralmente, quando a gente ficava sozinha, ela logo ia perguntar. Isso está certo, não está certo? É uma coisa que elas vão conferir com a doula. Perguntar Uhum. se aquilo está certo. Aí, e às vezes, assim, quando eu percebo também que está indo para o lado errado, é um momento que dá para conversar e falar, olha, eu não posso interferir, mas Uhum. vocês, clientes, vocês podem, né? Vocês Uhum. podem falar. Eu não posso Pode, e falar. você lembra daquilo que nós falamos do pré-natal, né? E que Pois você é. pode chegar agora e pedir. Então, você acha que você conseguiu mudar destino final do parto de algumas mulheres Ah, com essa abordagem? com certeza, com certeza. Eu acho que realmente isso acontece muito. Porque naquele momento a mulher ela está, às vezes, na partolândia, né? E ela não tem condição de reagir e tal. Às vezes o marido ali também ajuda bastante. Dá para falar para ele, olha, é, é melhor você perguntar para o obstetra o que ele está fazendo, por que ele está fazendo isso, né? E para que ele está fazendo. E aí você falar, não, se puder não fazer, a gente não quer. Então, vocês podem dizer isso. Então, empoderar mesmo. Mas, às vezes, as pessoas ficam tímidas, né? E ficam muito naquela posição que os seus colegas, né, não humanistas, eles são muito poderosos, né? Tem um poder incrível Uhum, nas mãos, né? uhum. Então, é bem difícil lidar com isso, né? Bem difícil para a mulher que já está naquele lugar de paciente, né? Eu sempre falei que o paciente tem que ser o médico e não a mulher. Né? A mulher tem que ser, Exatamente, né? Ele tem que ser exatamente. paciente. Então, né? E, e nesses seus caminhos todos, né, nesses anos que você trabalha, então, entendendo também de obstetrícia, né, isso faz um diferencial da doula moderna, né, com a doula de antigamente, quando nem existia essa profissão, né, como você falou, talvez você seja a primeira doula profissional do Brasil, e uma das questões, além do apoio físico e emocional, que é a grande questão do apoio da doula, né, essa aprendizagem de obstetrícia, a aprendizagem das técnicas que são
que podem ou não ser utilizadas no parto pelo médico, acaba sendo uma outra função da doula, né? A doula acaba tendo múltiplas funções, né, Fadinha? Não só apoio físico e emocional, mas ajudando no plano de parto, ajudando a mulher a entender intervenções, ajudando em várias coisas, né? Esse é o papel também da educadora perinatal, né? Que é o trabalho de antes, né? Então se mistura um pouco, né? Assim, antes principalmente, e a atuação da doula no momento do parto, que ela vai dar esse apoio físico e emocional, de estar ali. Às vezes não precisa fazer nada, né? Então tem, por exemplo, não dá. Eu me lembro sempre de um curso de doula que eu dei, que era até o de doula voluntária. E a mulher foi para uma das doulas, né, que fez o curso. Ela foi para a maternidade com o meu livro na mão. Assim, Hum. aí ela foi com o meu livro, eu falei, mas para que você trouxe o livro, né? A gente não tem nem espaço onde guardar as coisas aqui. Aí ela falou, não, a gente não vai fazer tudo que está aqui no livro. Eu falei, não, a gente vai fazer o que precisar. Daqui do livro é bom você saber, você vê, você lê, você, né, conhece tudo, para utilizar alguma dessas coisas. E tem casos, assim, por exemplo, agora eu levo 2 bolsas grandes de um monte de coisa lá dentro, desde bola até rebozo, wrap para pendurar no teto, um monte de coisas que eu levo assim. E aí pode ser que chegue lá e não precise de nada, não abra a bolsa. Aí, assim, não precisa de, né, de fazer toda essa encenação de, não, vamos fazer tudo, né, porque vai demonstrar que eu estou trabalhando. Eu falei, não pode ser trabalhar, é igual obstetra, né? Quanto menos Uhum. obstetra trabalhar, estar ao lado, estar de obstária ali, vai ser melhor, né? Melhor, né? Mas, às vezes, eu uso tudo que eu tenho na bolsa e ainda invento mais coisas. Então, depende Depende de cada caso, né? de cada caso. Eu acho tem uma frase muito legal da Ana Cristina Duarte, que ela fala que parto humanizado não é igual como se fala? Um circuito de CrossFit, né? Ou uma Pois é. gincana, né? Que vai ó, agora um pouquinho na bola, um pouquinho no cavalinho, um pouquinho na banqueta, um pouquinho agachada, né? Não tem essa regra, É, né? Cada mulher vai ter uma é. necessidade, né? Algumas vão precisar de todos os recursos, inclusive até precisar de analgesia depois farmacológica, e outras não vão precisar de nada, né? Cada parto é um parto, cada mulher é uma mulher, né? Vai depender do que está acontecendo com ela, né? Se precisa ou não, né? Eu acho que tem que ver muito por esse lado, né? Porque às vezes assim há um pouco de cobrança das pessoas também. Não, ela veio e não fica fazendo nada. Às vezes não precisa fazer nada. Quanto menos às vezes você fizer, melhor. Mas às vezes precisa atuar mesmo. Eu faço trabalho muito, sempre volto para cá. Mas assim, por isso que eu te perguntei ontem, né? Você estava cansado, né, do parto, né? Você falou que não, estava ótimo, descansado. Porque às vezes, assim, a ocitocina faz com que a gente fique, né, É. Mas muito no caso eu satisfeito. acabei tendo 2 partos na quarta-feira, né? Por isso que a gente se marcou Caramba! até. E foi um de manhã Nossa! e um à tarde, né? Os dois que eu estava Foi. esperando para essa época aqui nasceram os dois no mesmo dia. Mas daí eu consegui dormir bem à noite, eu dormi 10 horas seguidas Aham. depois, então foi bem, deu Se para dar refez, né? uma boa descansada, né? Legal. Fadinha, eu já vou passar para você me fazer as perguntas, tá? Tá legal. Mas só antes falando com as doulas que estão assistindo, ah, Fadinha, qual que é o livro e o que você indica para as doulas que querem se aprofundar mais, que querem entender mais do seu trabalho também, do trabalho, para aprofundar o trabalho delas? Tá. O meu livro chama-se A Doula no Parto. Eu esqueci, nem peguei o livro aqui, né? Então, mas assim, A Doula no Parto é Fadinha mesmo, que assino como Fadinha, Fadinha com Y, e é da editora Ground. Então é um livro, acho que é o único em português que tem sobre doula, né? Que a gente É tem mesmo? assim. Ah, que Já legal. foi lançado em 2003. Ó, eu tô Então já pegando ele tem. aqui para mostrar, ver se confere se é esse aqui, ó. Você. É esse A mesmo. Doula no Que Parto. bom. Isso, é ótimo, é isso aí. Isso aí, Isso livro aí. da Fadinha. E também sigam a Fadinha, que ela é a professora das doulas, né, Fadinha? Imagina. Eu Ué, gostaria de ser, né? a experiência leva à perfeição, né? Quanto mais É. experiência que as pessoas vão tendo, mais vão quebrando pedras antes do caminho de outras pessoas, né? Eu E sempre acho ajudando, que eu né? preciso estudar mais. Eu sempre acho que eu preciso estudar mais. A minha filha me dá bronca. Tá? Ela deve estar assistindo aqui, mas ela sempre me dá bronca. Ela fala assim, não, isso não é possível. Você com tanto tempo de trabalho, você acha que tem que estudar ainda para falar isso ou aquilo? Eu falei, não, tem que estudar. A gente tem que correr atrás, né?
mas eu acho que sempre que eu não estou dando conta, que eu acho que preciso de mais. Mas é bom isso, né? É bom porque aí a gente não acho que É não, não, muito bom. Você não... sabe que dizem que o maior sábio é aquele que não sabe e, portanto, sempre pretende saber mais do que aqueles que acham que já sabem, né? E Pois aquela é, pessoa que é acomodada, que acha que sabe, essa é, pessoa para no tempo e fala, ah, já tá bom assim para mim e não se aperfeiçoa, né? Então, pois por isso é. que você gosta muito de estudar, eu também gosto muito de estudar e a gente Aham. está sempre querendo se aprimorar, né? Acho que esse que é o ponto. Ah, e só terminando essa minha parte da fala, para as pessoas, para as doulas que estão assistindo, fiquem de olho, porque no dia 13 a 17 de julho, eu nem contei para a Fadinha ainda, é uma É, não surpresa. sabia. Ah. Eu vou fazer a Semana das Doulas, da Eita, parte de ensinamento obstétrico, então eu vou falar de obstetrícia para doulas, por isso que essas minhas bom. perguntas também, de por que Aham. que eu acho importante doula saber de obstetrícia. Então, quem for doula estiver por aí, fica de olho que eu estou lançando aí, tem algumas publicações já, 13 a 17 de julho será a Semana das Doulas comigo. Eu vou fazer algumas aulas online gratuitas para as doulas, esse é um aplicativo fechado, então as pessoas Oba, têm eu que vou se assistir, eu inscrever. posso assistir? Opa, claro, com certeza. Eu vou As aulas aprender são mais. gratuitas, as aulas são gratuitas, todo mundo pode assistir. A única questão é que nós estamos drenando todo mundo para o mesmo lugar, então vai ser um aplicativo, é uma live por dentro do Facebook, mas é com link fechado, só para as pessoas que entrarem mesmo e se inscreverem. Então, fiquem de olho aí. Se vocês quiserem encontrar o acesso, é só ir na minha bio do Instagram, tem o Linktree lá embaixo, você clica e você vai achar o acesso para a Semana das Doulas. E aí, todo mundo. Mas para você fica tranquila, Fadinha, que eu mesmo já te inscrevo, já passo depois. Estou falando isso para as pessoas, para É, elas poderem encontrar esse caminho. ah, que bom, né? Olha, isso é uma coisa que eu queria te falar. Não posso deixar de falar isso. Eu acho que você está fazendo um serviço tão bacana, tão incrível para o Brasil, sabe? Para a obstetrícia. É demais isso que você está fazendo, porque você está doando muito conhecimento, fazendo toda essa tarefa que você está fazendo, que muita gente podia estar fazendo, muitas organizações podiam estar fazendo. Você está fazendo um serviço incrível, né? E isso muda a consciência das pessoas, isso ajuda a abrir, né, caminhos, né? Então, assim, quem nunca ouviu falar de parto e assiste uma live sua, nossa, mas é isso? Abre, sabe? É uma oportunidade. E você está fazendo com tanto amor, com tanto carinho, com tanta paixão, que a gente vê que você faz assim, tão pleno, tão. É maravilhoso isso. Que bom que a gente tem um Braulio nesse Que Brasil, que bom, bom. fico muito feliz de ouvir isso de você, Fadinha. E não sei se você sabe por que que eu, né? Não sei se eu já te contei essa história, mas tem muita gente que me fala, nossa, Braulio, como que você gosta tanto de parto se você não é mulher, né? Você não pariu É. nem vai parir. Como você gosta? E aí eu respondo com o título do meu livro, que é Eu Era o Bebê Daquele Parto, que é o título do meu livro, Ah, um dos meus livros, cadê né? a capa do Não, livro também? não Tem está aí? publicado ainda. Tá. Não Tá está bom. publicado. Eu era o bebê daquele pai, porque eu fui um bebê que eu fui extraído no dia 27 de dezembro de 1976 para não incomodar o obstetra no Réveillon. Então, eu tenho Caramba. algo em mim que aconteceu lá atrás e que me fez Aham. ser um obstetra agora para proteger outros bebês e para ajudar que outros bebês não fiquem separados das suas mães, que não sejam tirados fora de hora, né, e que tenham o melhor caminho possível, né? Então, eu defendo muito mais o nascimento do que o parto e, consequentemente, eu acabo defendendo o parto da Aham. mulher, né, por tabela, Claro. né? Então eu sou muito apaixonado pelo nascimento, pelo parto, talvez por eu ter sido uma pessoa que sofri muito quando nasci, né? Te É, negaram, né, essa possibilidade de desbravar o caminho, né, do nascimento, né? Realmente. exatamente. É. E é incrível, né, para a criança, né, para o bebê, né? Passar pelo canal vaginal, nascer, tudo. É um Passar, e eu despertar, digo né? passar pelo trabalho de parto também, né? Porque Passar pelo mesmo que trabalho de nasce de parto. cesárea, a cesárea necessária no final, para esse bebê foi muito importante passar por tudo isso, né? Até Isso. eu estou vendo aqui uns comentários que eu só não vou desviar para essa parte aqui, porque, mas eu não posso deixar de falar que eu vi a Fê Capuano, que esteve sempre presente aqui comigo nas lives e está dizendo que teve uma cesárea no finalzinho do parto, pois eu até quero que ela me conte melhor sobre isso. Eu ouvi você falando, tá, Fê? Mas depois eu quero que você me conte e quero que possa te ajudar também a tentar entender, porque eu vi que ela falou que está bem frustrada com o que aconteceu. Para o bebê é muito importante chegar até o final do parto, mas dá para entender que isso aconteça com as mulheres mesmo e que tem essa frustração, né? E quanto mais pessoas puder ajudar a resolver isso, melhor será, né? Bom, Fadinha, estou pronto aqui para as suas perguntas.
Vamos lá. Então, a gente combinou dele falar sobre os hormônios, né, durante o trabalho de parto, né? Então, eu queria te perguntar, para que servem esses hormônios? Como é que eles funcionam? Não, vamos um pouquinho de cada vez. Tá, legal. Eu acho interessante falar de hormônios, porque a gente não vê, né? Hormônios é algo que a gente tem que acreditar, né? Até mesmo se a gente pegar lá no microscópio e olhar, a gente não vai ver, porque é algo que não é visível, né? Uhum. O hormônio. Então é algo que a gente tem que acreditar muito. E com isso, inclusive, muitas coisas são atribuídas aos hormônios, né? E muitas culpas são colocadas nos hormônios. E porque já que a gente não está vendo mesmo, vamos pôr tudo na conta dos hormônios, né? Ah, isso aqui é hormônio, isso aqui é culpa do hormônio, e tudo é hormônio, né? Então, muitas vezes, até mesmo a mulher não grávida, né? Que está lá nas suas fases, né? Dos 4 ciclos que ela passa, ciclos semanais, até menstruar, e aí ela vai ter lá aquela semana que precede a menstruação, né? Que alguns vão chamar de TPM, tensão pré-menstrual, eu não gosto desse nome, não acho que é o nome mais correto, É, mas e aí vão colocar a culpa, são os hormônios, deixa ela quieta porque ela tá irritada porque tá de TPM. E se coloca muito culpa nos hormônios, né? Sem olhar que, na verdade, essa fase é boa que seja assim, tá tudo certo que seja assim, isso não tá errado, né? E não tem que haver uma culpa nisso, né? Ou até mesmo na gestação, quando se fala, não, ela tá vomitando muito, é culpa dos hormônios, né? E sempre vão se colocando culpa nos hormônios, sendo que muitas vezes uma mulher que vomita muito no início da gestação pode ter várias questões emocionais que podem estar relacionadas a vomitar bastante, que as pessoas podem olhar mais para essas questões, ajudá-la a resolver essas questões e não só colocar a culpa, é hormônio, toma esse remedinho aqui para enjoo que vai passar. E às vezes o problema não é o enjoo, o problema é o que está causando o enjoo, né? Então tem muitas culpas colocadas em hormônios. Mas a sua pergunta, eu imagino que você queira saber as culpas boas, né, dos hormônios em é, relação ao parto e isso. em relação a acontecer o parto. Então, eu gosto de destacar uma sequência hormonal que eu acho que é bem interessante, inclusive para as pessoas entenderem como o parto acontece, da parte fisiológica, né? Então, vamos imaginar que tem um bebezinho lá dentro do útero, que até 12 semanas ele se forma, né? Até com 12 semanas, se a gente olhar lá dentro, você vai ver os dedinhos do pé, dedinho da mão, tudo, tá tudo formado, né? A partir de 12 Uhum. semanas que o bebê passa a apenas crescer e se desenvolver, mas não surge nada. O que surgiu, surgiu, o que não surgiu, não surgiu desse bebê, né? E ele vai, a partir daí, se desenvolver. Alguns órgãos, eles já começam a funcionar intraútero, né? Por exemplo, o sistema urinário do bebê já funciona intraútero, tanto que o bebê faz xixi, que é o que forma o líquido amniótico, né? Então, o líquido amniótico ali é todo o xixi que tem na boca. Todo o líquido amniótico é praticamente 99% é formado pelo xixi que o bebê faz na bolsa, tal. Então, a gente sabe que tem alguns órgãos que já funcionam intraútero. Tem alguns órgãos que vão funcionar muito depois da vida extraútero. Por exemplo, o sistema muscular do bebê, ele já começa a se movimentar. Com 9 semanas de gestação, o bebê já tem uns movimentinhos lá, né? Então já tem um comecinho de sistema muscular, só que ele só vai amadurecer com 1 ano de idade do bebê aqui fora, que é quando o bebê estará andando, né? Então ele demora muito tempo para amadurecer, né? E tem um outro sistema que eu gosto de destacar bastante, que é o sistema pulmonar do bebê, que é o sistema que, dentro da teoria mais aceita hoje para trabalho de parto, está envolvido, que é quando a célula pulmonar do bebê amadurece. Então, a celulinha é como se fosse um ovinho, que tem uma membraninha lá bem fininha, né? E essa célula, quando ela está imatura, ela não está apta à entrada de oxigênio, ela é fechada. E aí, quando ela amadurece, assim como quando uma laranja cai do pé, ou assim quando uma borboleta sai do seu casulo, né? Ela amadurece, e aí essa celulinha, ela abre, ela eclode, e ela libera um hormôniozinho que tem ali dentro, que se chama surfactante, tá? Que é um hormônio que vai cair no líquido amniótico, né? Então ele vai sair pelas vias aéreas do bebê, milhões de celulinhas eclodindo e mandando esse hormônio para o líquido amniótico. Ele vai mudar a consistência do líquido amniótico bioquimicamente, né? Tanto que antigamente até funcionava a barriga das mulheres para tirar líquido, para olhar, para ver se já estava maduro, né? Isso tem muito a ver com presença de células pulmonares, né? E aí, esse surfactante que é o hormônio da ignição do parto, que é o hormônio que vai entrar em contato com a placenta e vai mandar uma informação bioquímica da placenta para o cérebro da mãe, dizendo, opa, nós temos aqui
o surfactante, que é o hormônio que aí vai funcionar igual pecinha de dominó. Você derruba a primeira peça e as outras vão caindo na sequência, né? A Aham. próxima pecinha do dominó é a prostaglandina, que é o hormônio que vai agora fazer com que as contrações comecem a acontecer, né? Aquelas contrações que primeiro são desordenadas, que caracterizam os pródromos, e aí depois elas vão ficando ordenadas, rítmicas, de 5 em 5, 7 em 7 minutos, que é a fase latente, que é onde o colo do útero ele vai afinando e dilatando até mais ou menos 6 centímetros, né, que é essa fase latente. Aí nisso a cabeça do bebê vai e começa a forçar o colo do útero, ou a própria bolsa começa a forçar o colo do útero, vai um outro aviso para o cérebro da mãe falando, opa, precisamos colocar mais lenha na fogueira, e essa lenha na fogueira é a terceira pecinha do dominó, que é a ocitocina, que daí é o hormônio que vai dar o upgrade no parto, né, que vai dar aquela injeção de contrações mais fortes, mais perto uma da outra, que caracteriza a fase ativa, né? E aí a fase ativa vai caminhando, 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 até a hora que dilata todo o colo do útero e a cabeça do bebê preenche a vagina da mãe, ela continua agindo, aí a mãe faz forças, período expulsivo, o bebê nasce e ela continua agindo para a saída da placenta depois, para expulsar a placenta, né? E aí depois, a próxima pecinha do dominó que vai ser derrubada é a prolactina, que é o hormônio depois que vai ajudar a produzir leite, né? Por isso até que quando se faz uma cesárea marcada, a mulher simplesmente não tem nenhum desses hormônios, você faz uma cesárea, de repente a hipófise, que é a glândula responsável por produção hormonal, fica doida, fala, meu Deus, o que aconteceu nesse corpo? Que eu não sei o que está acontecendo. E aí, em vez de o leite descer em 2 ou 3 dias, que é o normal, demora 5, 6 dias para descer, porque demora para o corpo entender que tem que produzir prolactina. Por isso que 60% das mulheres que têm cesárea eletiva não conseguem amamentar, porque o bebê começa a passar fome depois de 5, 6 dias, e aí dá mamadeira, o bebê acostuma com a mamadeira, e aí vai aquela sequência toda, né? Mas uma outra coisa que eu gosto de destacar dos hormônios também, na hora do parto, é que essa sequência é a sequência que faz o parto acontecer. Mas tem uma injeção hormonal, que é o tal do coquetel do amor, né? Que o Michel Rodin fala bastante, né? Que Isso. são outros hormônios envolvidos na hora do parto ali, que ajudam a mulher a parir, né? Então, existe uma sequência, por exemplo, se eu for correr uma maratona, tá? Quando eu chegar no quilômetro 30, eu tô quase morrendo, tô falando, meu Deus do céu, o que eu fui fazer da minha vida? Por que eu tô correndo isso? E daqui a pouco, os últimos 12 quilômetros da maratona, eu corro e a coisa vai melhor, e eu chego no final, parece que eu nem tô tão cansado assim. O que aconteceu no meu corpo, né? Se com 30 quilômetros eu estava muito cansado e com 40 eu tô menos cansado, né? Há uma injeção de hormônios, que é uma sequência de serotonina, endorfina, adrenalina, relaxina, que é o hormônio responsável pelas fibras musculares esticarem mais, né? E aí, esses hormônios são responsáveis pelo trabalho de parto acontecer, e a relaxina, além de ela ajudar a elasticidade, ela ajuda a relaxar, né? Então, ela ajuda a pessoa a sentir menos dor do que ela sentiria se ela não tivesse com esse hormônio. Então, ela é uma analgesia natural. Ela é um hormônio que ajuda a analgesiar, né? Tanto que quem não está com esse hormônio agindo e vê, só pensa, não, um bebê passando ali, empurrando a vagina, nossa, vai doer absurdamente, né? Porque ela não consegue imaginar como é estar com esses hormônios na hora do parto, né? Não que não dói. Todo mundo conta que dói muito, dói pra caramba, né? Mas existe essa defesa do corpo que é justamente para conseguir passar por esse processo e que seja fisiológico e que todo mundo saia bem disso, né? E que não morra de dor, como existem palavras que são colocadas às vezes em relação ao parto. Eu falo para as mulheres que às vezes elas ficam, as mulheres em trabalho de parto, que elas ficam querendo ter a dor, né? Que a gente chama de dor, que é a onda, a contração, o nome que se quiser dar, para poder ter o relaxamento que vem depois. Ela fica viciada naquilo ali. Então ela quer, e acaba que, né? E é incrível, porque acho que contamina bastante as pessoas que estão em volta. Você acha que tem isso mesmo? Porque tem uns estudos que mostram, né, que a doula também produz também ocitocina, que rola ocitocina entre as mulheres, principalmente, né? E aí a gente chega em casa, às vezes passou uma noite inteira trabalhando, não é só acordada e trabalhando. E aí, de repente, ainda está assim, serena, ligada, então, porque tem os hormônios favorecendo. Você acredita, você acha que é isso? Eu acredito bastante em energias que a gente não enxerga também, né? E Uhum. que são passadas pelo ambiente
e que são passadas, seja em forma de vibração mecânica mesmo, ou energética, que a gente nunca vai conseguir medir efetivamente isso, mas eu gosto muito de analogias, e aí eu acho que tem analogias que facilitam as pessoas pensarem. Imagina você trabalhando numa sala de departamentos, daqueles departamentos que tem aquelas baias todas divididas, né? E tá, sei lá, 10, 12 pessoas ali trabalhando. Se tiver uma pessoa mal-humorada naquele ambiente lá, aquilo contamina o ambiente inteiro. Daqui a pouco tá todo mundo meio que mal-humorado, tá todo mundo aí, um reclama com o outro reclama com um, é meio que uma laranja podre apodrece o saco inteiro de laranjas, né? Então, se isso é possível acontecer no ambiente de trabalho, imagine o contrário, né? A parte benéfica disso num trabalho de parto, onde a mulher está emanando ali ocitocina e esse tipo de vibração, com certeza todos que estão ali saem ocitocinados, né? E a ocitocina, ela é um hormônio não só da espécie humana, né? Os mamíferos todos têm, e não só das fêmeas, os machos também têm ocitocina, né? Então, os homens também saem bastante ocitocinados, inclusive um dos hormônios envolvidos com relações sexuais e com orgasmo é a ocitocina. Então, todos nós temos, né? Então, todo mundo sai ocitocinado do parto, com certeza, principalmente se for um ambiente com uma boa vibração, e que todo mundo saiu muito bem daquilo, seja um parto natural no final, seja um parto normal com alguma ajuda, seja uma cesárea necessária, até porque quando a cesárea é necessária, todo mundo sentiu que ela foi necessária, a mulher sentiu, a equipe sentiu, a doula sentiu, todo mundo sentiu, isso também vai fazer com que a gente saia feliz dali, sabendo que todo mundo cumpriu o seu papel da melhor forma possível, né? Então, eu sinto que sim, mas assim como para a mulher, a gente fala muito da ambiência do parto, né, Fadinha? Quanto mais tranquilo estiver, escuro, se ela gostar de silêncio... A pergunta é exatamente um pouco isso, né? Mais ou menos isso. Essa coisa da ambiência é super importante, e tem uma parteira americana, a Aina May Gaskin, muito antiga também, eu sou fã dela pra caramba. Ela fala muito isso, né? Que os nossos esfíncteres são tímidos, né? Então, assim, a gente não gosta de ficar muito exposto na luz, por exemplo, se a mulher em trabalho de parto estiver lá com a televisão ligada, conversando, isso o Michel Dan fala muito também, né? Essa coisa. Então, essa ambiência também é isso, né? A privacidade é a própria pessoa que também coloca, né? Vamos para mais uma analogia, então, que daí para responder essa aí. Se quem está me ouvindo aqui, se imaginem num shopping, não agora, que agora os shoppings estão fechados, né? Mas numa época normal, onde você está lá num shopping e te dá vontade de fazer o número 2. E aí você vai no banheiro do shopping. E aí você chega no banheiro do shopping e tá uma fila lá dentro, um monte de gente falando, e água no chão, tudo pisoteado, tudo sujo, meio sujo de... Imagina um shopping lotado mesmo, que tá abarrotado de gente, é a época do Natal. E aí pessoas na fila e conversando e falando disso, daquilo, e outra pessoa batendo na porta e falando, vamos logo, vamos que nós estamos com pressa, não demora. É possível fazer o número 2 em paz? Não vai sair, né? Você vai falar, deixa eu ir para minha casa, que aqui não está funcionando o negócio, né? Então, isso vale para o parto também, né? Então, o ambiente onde a coisa está conturbada, né? Então, um cenário de parto com uma luz acesa, que a pessoa mal consegue abrir os olhos, tão forte que está a luz na cara daquela pessoa, um monte de gente falando de assuntos paralelos, e pior, se for assuntos paralelos e ainda de algum caso que deu errado com alguma gestante, né? Fala, nossa, você viu aquela outra lá que aconteceu isso, aquilo? Então, ou seja, colocando medo na pessoa. A outra abrindo uma caixa de ferramentas, né? Porque tem caixas de parto que são verdadeiras caixas de ferramentas. A pessoa abre, joga na mesa e é ferro para todo lado. E aquela barulheira, essa pessoa, ela literalmente vai broxar o seu parto, né? Então, a ambiência e o comportamento das pessoas, com certeza, contribui muito para que os hormônios fluam da melhor forma. Agora, então, você acha que tanto a ambiência como as próprias pessoas podem criar condições para os hormônios fluírem melhor, como ao contrário também, né? Para bloquear tudo também, né? Então, é exatamente esse exemplo que você deu aí do shopping, né? Com certeza. Tanto pode favorecer para a coisa fluir bem, quanto para inibir, né? E aí o problema é que quando inibe, aí a gente tem que começar a fazer intervenção. Aí a gente tem que colocar o hormônio artificial, né, que em alguns raros casos será indicado sim.
mas na imensa maioria dos casos, se a gente deixar a pessoa em paz, isso é suficiente para que a gente não precise colocar nada artificial, né? Então, deixar a pessoa em paz é a melhor dos mundos dentro de um parto, né? Agora, você acha que, assim, como o Brasil é enorme, né? Em todos os lugares tem uma maternidade que tem uma ambientação boa, como é que as pessoas podem fazer, né, criar uma ambientação sem ter a ambientação criada pela maternidade? Tem gente que fala, bom, é muito caro humanizar o parto num hospital, né? Porque teremos que reformar o hospital inteiro. E eu falo assim, gente, só se apagar a luz já melhorou 80% do parto. Então, e apagar a luz vai gastar menos, que vai gastar menos energia, inclusive. Então, não vai gastar mais. Então, tem uma grande parte da ambiência do parto que é onde está. Naquele jeito que está, vai daquele jeito mesmo. Então, é apagar a luz, é afastar coisas que não precisa, deixar um ambiente livre para a pessoa andar, dar disponibilidade para a pessoa usar um banheiro, né? Usar chuveiro e banheiro. Pessoas falarem baixo, não falarem de assuntos que não tem a ver. Isso tudo não gasta dinheiro, né? Isso só Ou até nem falar, né? Ou não falar nada, não falar nada, com certeza. E se falar baixo, se tiver que falar alguma coisa, né? E não falar nada. Se a pessoa gostar de música, colocar uma música. Se a pessoa não gostar de música, não colocar, quem decide é a gestante, é ela que vai saber que música quer, né? E que gosto musical ela tem também, se aquilo acalma ou não. Então, a ambiência, ela pode ser transformada. Aí é lógico que há uma grande dificuldade se só a gestante quer aquilo e ninguém mais quer aquilo, né, Fadinha? Se ela não tem uma pessoa para ajudar. Por isso que eu sempre falo, mesmo que você falar, eu vou ter um parto no SUS, não vou conseguir contratar ninguém. Eu falo, contrate pelo menos a doula. Leve uma doula com você, porque a doula vai pensar nisso. A doula é a pessoa que vai falar, gente, por favor, apaga a luz aqui um pouquinho, só para a luz tá na cara dela, tá atrapalhando, né? Então, a doula, acho que é uma das pessoas mais responsáveis pela ambiência, né, Fadinha? Vocês acabam, a gente cria condições, né? Eu já levei várias broncas de doula, do tipo, fica quieto, vai lá. E é isso mesmo, isso eu né? nunca fiz, não. Eu dou essa liberdade. Eu dou essa liberdade, então eu não ligo que façam isso comigo. Porque eu que estou errado de estar falando, né? Então a pessoa pode mandar eu ficar quieto, sim. Mas eu não recomendo que as doulas façam isso com um médico que não conhece, porque senão isso gera uma ação-reação ali, um de não ser bem recebida, um atrito desnecessário, né? Sabe o que aconteceu aqui no Rio? Uma coisa bem interessante. A gente tem uma maternidade que tinha só uma sala de parto humanizada, que tinha banheiro e tal. Então era super disputado, começou a ser disputado, graças a Deus que começou a ter muita procura e ter mais obstetras, equipes obstétricas humanistas, né? Então essa sala estava sempre ocupada, era um sorteio, se chegar ali a sala está livre. Então a gente começou a ocupar as salas de cirurgia. E o que a gente fazia? Na sala de cirurgia não tinha nem lugar para lavar a mão, nada. Né? Então a gente cobria tudo, era tudo escuro, apagava a luz total, né? E eu sempre tenho meus aparelhinhos de cromoterapia, então era aquilo do ambiente, era aquilo que dava aquela luzinha assim. Todo mundo começou a usar luz de celular também, e era isso. E aí, de repente, tinham 4 equipes ocupando 4 salas de cirurgia e aquela sala urbanizada também. E eles acabaram fazendo mais salas, porque eles perceberam que tinha demanda, que precisava. Exatamente. Né? E a gente conseguia ter partos ótimos assim, totalmente no escuro, num lugar que a gente cobria todos os aparelhos, tudo que tinha lá, cobria com os panos, então ficava tudo assim. E a gente pode fazer a ambientação, né? Do jeito que... Como é em casa também, né? Quando o parto domiciliar, a pessoa faz com o que ela tem lá dentro da casa dela. Exatamente, né? Exatamente. E tem gente que pergunta sobre o parto em casa, fala assim, o que eu preciso ter na minha casa? Que a minha casa é muito pequena. Eu falo assim, a sua casa é maior do que um quarto de um hospital? A pessoa fala, eu falo, então tá suficiente. Porque não é pequena, né? E você ainda vai estar acomodado do jeito que você quis, com as coisas no lugar que você quis, né? Mas isso que você citou da sala cirúrgica, eu usei muito sala cirúrgica também, né? Tanto quando eu trabalhava pelo SUS, aqui em São Paulo tem hospitais que às vezes está cheia as salas humanizadas, ou tem um hospital que eu atendo que lá não tem sala humanizada, lá é centro cirúrgico mesmo, né? E aí as pessoas me conhecem como o médico que coloca lençol em tudo, porque eu vou na sala cirúrgica e é uma sala gigante, aí eu vou pegando aquelas
armários com rodinha, prendo um lençol aqui, prendo outro no equipo de soro, o outro lá na frente, faz uma barraca em volta da pessoa, para a pessoa ficar mais tranquila ali, né? E todo mundo em silêncio fora dessa barraca, né? E é o jeito de você conseguir deixar a pessoa mais tranquila para parir, né? E aí a criatividade, eu acho que assim, a gente desenvolve muita criatividade no parto, né? Então, às vezes, quando eu tô assim, eu vejo que precisa de alguma coisa, eu olho em volta e falo assim, é isso aqui que eu vou usar. Então, aonde que eu vou amarrar? Às vezes não tem onde amarrar o pano para puxar e tal. Aí eu olho em volta, penso bem e tal, né? Vou lá, testo, vejo se está seguro e pronto. Aí a gente já amarra, eu vivo amarrando pano em tudo que é lugar. Então, assim, é uma coisa de criatividade mesmo, de ver. Então, não precisa ter essa. Se tiver, é ótimo, né? Se tiver uma Ótimo. sala boa, né? Com uma banheira maravilhosa, com ambientação super legal, tá? Criar essas condições, maravilha, mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil inteiro, né? Então, aí dá para fazer isso, né? E a gente fazer tudo no chão, né? Forra o chão, banqueta, chão. Então, assim, dá para se virar, assim. Dá para se virar e muito bem. A gente se acostuma a sentar no chão, né? Eu tenho vezes que eu tô em lugares, eu tô na minha casa aqui, às vezes, do lado do sofá, ali, sentado no chão, encostado no sofá. E a gente fala, senta no sofá. Eu falo, nos partos eu fico sentado no chão tanto tempo que eu já acostumei a sentar no chão, né? Então a gente acaba se acostumando, né? Mas lógico que se tiver uma ambiência boa para a mulher e também para a equipe, isso ajuda muito, né, Fadinha? Nos hospitais que tem locais onde dá para as pessoas descansarem, para a doula descansar, para a enfermeira descansar, para o médico descansar, isso ajuda muito também, né? Mas a gente faz o que dá. Doula descansar, eu discordo, porque eu acho que é impossível. A não eu não ser, acho. né? Eu não acho, sabe por quê? A gente está no momento agora de falar de transdisciplinaridade, né? A gente está cada vez mais aprofundando esse tema, que é um tema novo, né? Estamos todos engatinhando nesse tema. E a transdisciplinaridade é aquela onde cada profissional sabe qual é a função do outro profissional, né? E pode, inclusive, atuar na função do outro, caso o outro falte, né? Ou até ajudar aquela outra pessoa. Então, eu vou dar um exemplo que eu gosto bastante em relação à transdisciplinaridade. Quando eu vou passar uma visita no pós-parto, por exemplo, para ver a mãe, eu posso ver o bebê também, não preciso ser o pediatra para ver o bebê. Posso ver, tá tudo bem, tá mamando, fez xixi, fez cocô, ficou amarelinho, não? Eu posso ver, assim como o pediatra pode passar a visita e ele olhar para a mãe. Será que o útero evoluiu, tá sangrando muito, como é que tá o períneo, né, e tudo mais? Isso é uma transdisciplinaridade. E na hora do parto, existe isso também. Eu não acho justo com a doula ela ficar lá 12 horas o tempo todo fazendo coisas e as outras pessoas lá esperando. Então eu acho interessante essa troca às vezes, né, do tipo, Fadinha, vai lá comer, descansa lá um pouco, deixa que eu fico aqui um pouco, né, seja eu médico ou a enfermeira obstetra, né, e tem essas trocas que dá para fazer também, né, Fadinha? Dá. Acho que nas equipes humanistas acontece sim. Mas assim, a gente que às vezes, às vezes eu não consigo sair de perto, sabe? Então assim, eu acho que já fica grudado ali, né? Então eu não consigo sair de perto, mas eu já me ferrei por causa disso também. Não bebia água, não comia, ficava sem dormir, e aí depois eu passei mal. Então, assim, não dá para fazer isso não, tem que se cuidar também. Isso é importante, isso que você falou, né? Então a gente tem que ter um tempinho que a gente dá uma corridinha, vai lá, come e tal. Não, agora eu tenho me policiado um pouquinho mais. E tive sempre parcerias assim, interessantes nas equipes que fizeram isso também comigo. Tá? Então, realmente, né? Mas é porque aquela coisa que eu defendo, né? Que a doula é o apoio contínuo, né? Então, ela está ali o tempo todo, está presente o tempo todo, mas tem que ter uns minutinhos, né? De descanso, né? Ninguém é de ferro, né? Na madrugada, tá acabando, né? Tem perguntas aqui para você que eu vou postar aqui para você responder. E só antes de dizerem, a Nath comentou assim que eu sou capricorniano quando eu falei da minha data de aniversário, né? E eu sempre falo, sabe como é que você faz para colocar 50 capricornianos dentro de um Fusca? É só você falar que não cabe. E aí vai caber. E aí foi o que me falaram quando falaram que eu não podia trabalhar com parto humanizado. E por isso que hoje em dia eu tô aqui, né? A Laine Regina perguntou isso aqui para você, Isso aí é pergunta para você, Fadinha. Você já se frustrou quando uma doulanda pediu uma desnecessária? Aliás, deixa eu só comentar uma coisa desse termo, doulanda, tá? Eu vejo muita gente falar esse termo errado. A doulanda é a mulher que está fazendo curso de doula para se formar doula.
ok? A gestante ou mulher ou o nome dela é outra coisa. Então, doulanda é a pessoa que faz curso de doulas. Não use esse termo, por favor, tá? Ah, Porque mas todo senão mundo usa, né? usa, mas usa errado. Senão eu ia ter que É. falar a obstetranda, o pediatra ia ter que falar o pediatrado, o bebê, e não é, É. esse termo, ele, pediatrando, né? Esse Aham. termo, ele não tá certo, tá? Doulanda é mulher que faz curso de doula. E aí, quando uma gestante pediu uma desnecessária, você já se frustrou, Fadinha? Ah, mais ou menos, assim, que a gente sempre consegue convencer. Tipo assim, dá uma enganadinha, ela pede, muita gente pede, né, durante o processo. Então, e aí a gente dá uma enganadinha, tipo assim, vamos agora pro chuveiro? Tá bom, a gente vai falar com o obstetra, eu vou conversar com ele, mas fica no chuveiro um pouquinho. Vamos fazendo, a gente vai fazendo algumas outras coisas e daqui a pouco não precisa mais da cesárea, né? Então aí, Uhum. assim, dá uma enrolada, sabe? A gente E é uma consegue. enrolada que elas ficam muito gratas depois, né? Não É, é aquela questão de exatamente. que ela foi enganada. Pelo contrário, é uma enrolada no sentido de passar mais tempo e conseguir o parto. Mas eu acho que essa pergunta dela aqui é mais assim, e aquela que pediu mesmo e foi feita uma cesárea sem Ah, precisar? não, Você eu não teve vou, algum caso eu não assim? vou, já tive sim, mas assim, Uhum, não vou me frustrar porque é o desejo dela. Eu acho que o direito de escolha da mulher a gente tem que preservar, seja qual seja, entendeu? Se ela pediu uma cesárea e de verdade mesmo, quando ela tem convicção de que aquilo é o melhor para ela, às vezes ela tem uma intuição também. Ela acha uhum, que vai dar alguma coisa errada, alguma coisa assim, e ela fala, não, eu preciso, eu quero e tal, e a gente tenta outros caminhos e não dá, mas assim, não vou me frustrar. Realmente, sendo o desejo dela, eu acho que, assim, ela pode se frustrar. Eu já tive pessoas se frustrando de por que vocês não fizeram a cesárea comigo? Porque eu queria muito. E aí, que era o marido que não queria que eu fizesse a cesárea. E aí ela brigou com o marido, brigou com a obstetra, porque ela pariu de parto normal e humanizado, e uhum, foi lindo o parto, e ela ficou frustrada, porque ela queria uhum. cesárea de qualquer jeito, olha só que loucura. Então, Pois é. assim, isso acontece também, né? Você tocou num ponto muito importante, que é o protagonismo da mulher, né? É, Nós exatamente. profissionais, quando a gente quer algo, ou quando a gente quer mais do que a mulher, inclusive, eu quero o parto mais que a mulher, a gente se frustra, né? Eu já passei por uma fase assim no começo da carreira, mas hoje eu penso como você, eu penso, não, a gente está ali para ajudar ela da melhor forma possível, se ela tiver todas as escolhas na mão dela, e ela fizer as escolhas baseada no que ela, tudo que ela juntou de informação e chegar na conclusão do que ela quer, a vida é dela, ela que decide por aquilo, não tem que eu me frustrar por aquilo que não é comigo, né? O parto não é meu, o parto é da mulher, né? Então a gente vai aprendendo com isso, né, também, com a Daí essa experiência, né? preparação antes, né, esse trabalho de educadora perinatal, né, esse trabalho todo que é feito antes, para ela saber quais são as condições que ela tem, o que vai acontecer e ela poder, exatamente, é essa a função da doula, de estar ali dando esse apoio. Não, vamos mais um pouquinho para frente, vamos mais um pouquinho. Até quando chega de repente, fala assim, não, agora é verdade, eu não aguento mais. É a hora que está nascendo. Geralmente, você como obstetra deve ouvir isso toda hora, né? Então, Uhum, não estou uhum. aguentando mais, então é a hora Essa que... hora é a hora que tu vai nascer. Então, Quando eu não vou é, aguentar é porque tá nascendo. pois é. É Ah, isso aí. então, Bom, Fadinha, estamos chegando ao final, até pelo tempo, estamos com 58 minutos. Só dando um último recado para as doulas, já vou querer agradecer a Fadinha pela presença dela aqui. As doulas que estão aqui assistindo, se você acha importante saber de obstetrícia, se você acha importante se aprofundar como doula, saber de obstetrícia, me siga, saber de doulagem, siga a Fadinha, cada um na sua praia, cada um falando do que tem que falar. Eu vou, na semana do dia 13 a 17 de julho, abrir a semana de doulas para falar de obstetrícia, serão aulas gratuitas, vocês se inscrevam, entra no Linktree aí do Instagram, você vai achar o caminho para se inscrever, tá? Tô esperando vocês lá, vai ser pelo YouTube, é fechado só para quem se cadastrar, ok? E eu tô esperando vocês lá. Fadinha, muito obrigado por você estar aqui comigo, pela sua presença foi um prazer e enorme. por Puxa, esse eu fiquei apoio. muito feliz. Muito feliz mesmo de poder estar aqui. E agradeço demais. E parabéns pelo trabalho que você está fazendo, porque você está fazendo um grande trabalho. E Ah, que muito bom. importante, um trabalho muito importante para nós, para a Reúna, para todo mundo, né? Para o Brasil. Eu acho que é a consciência que tem que chegar para as pessoas em geral, né? Eu acho que Todos nós, né, isso Fadinha? tem que estar ali. O, o seu trabalho começou décadas antes e tem sido muito importante geram muitas sementes por aí. Como eu disse, É, inclusive eu fui seu aluno como doulo num curso, né? Eu quis é. aprender o que era ser doula, eu nunca fui doulo, mas eu aprendi um pouco ali e aprendo continuamente com as doulas, com você, com todo mundo.
Brigadão, viu? Por tudo. Eu que agradeço e tudo de bom aí. Obrigada a todo mundo que está assistindo, né? Que está aqui, que veio nos ver, né? E nos ouvir. E É isso aí. valeu. Tudo Beijão, de bom. Fadinha. Beijo. Obrigado, viu? Tchau, Até a tchau. próxima, a gente se Até a chama, a próxima. gente se fala por aí, a gente fala lá na Reúna. Beijo. Isso. Tchau, tchau.